E aí, queridos, tudo bem? A galera tem pedido faz um tempo para eu fazer um tour geral em todos os ambientes, mostrando aí o detalhe de algumas estruturas. Esse vídeo possivelmente vai ser um pouquinho mais longo do que o normal, mas é um pedido aí que vem se acumulando. São alguns seguidores, alguns participantes aí que têm pedido esse tipo de conteúdo. Eu tenho feito alguns rolês, né? Sempre faço, mas tá bom. Então vamos lá fazer um tour geralzão. Vai envolver painel paredão, terrário aquário, caixa de umidade, estufa úmida, área indoor, a parte do viveirinho que eu tenho lá no fundo da casa, enfim, um rolê bem global aí para vocês. Neste período do ano, outono, os efeitos do tempo são bastante influentes, né? Mas bora lá, vamos curtir aí esse rolezão, na verdade, tá bom? Seguimos então. Começando inicialmente então aqui na garagem, neste cantinho de sol pleno, onde eu deixo algumas das espécies e variedades aqui que curtem um sol maior, mais constante, tá? Plantas de Inselbergs, cerrado, áreas desérticas e tal, plantas de clima temperado também. Alguém tinha pedido para eu falar um pouco da Worsleyia Procera, que é esse cara aqui, é da região de Petrópolis, super restrita a uma área próxima a cachoeiras. Supostamente ela curte mais umidade, mas ela tem tolerado bem também o sol pleno, né? E entre umidade e sol pleno, para que não estiole, eu tenho achado melhor deixar ela aqui, nesta área aqui das variedades de sol pleno, tá certo? É uma planta de relativo fácil cultivo, padrão de substrato aerado, tá? Como as aráceas e tal. Não tem grande segredo assim. Se eu desse um pouco mais de umidade, eu não ia ter esse ressecamento nas pontas aqui, tá? Mas ela tá indo bem aqui. Melhor aqui do que num lugar que bata menos sol e tenha mais umidade. Para algumas das plantas que estão aqui, eu estou pensando em ativar os aspersores também. O cano passa aqui por trás. Então é só questão de me preparar para isso e gerar aqui uma irrigaçãozinha para algumas delas aqui, como a Worsleyia Procera. No próprio episódio das plantas aí de sol pleno que eu fiz recentemente, a Velosia plicata estava com uma aparência de totalmente seca, né? Morta. E aí olha só como ela já está. Esse poder regenerativo dessa planta de cerrado aqui, nativa, é muito interessante. Eu tenho este indivíduo um pouco maior, que já me trouxe flor. A flor dela é um destaque, já destaquei algumas vezes aqui no Instagram também. E tenho este indivíduo um pouquinho menor que também já me trouxe flor. Falando em raridades, é uma delas, de um clima totalmente diferente do que a gente entende as aráceas, né? É planta de cerrado mesmo, mas ela é uma das importantes aí espécies nativas que a gente tem no cerrado brasileiro. Trouxe para cá também as carnívoras, tá? Porque o sol lá na área onde elas estavam parou de bater. E aqui bate um solzinho para elas ainda. E é natural elas ficarem mais feiosas nessa época do ano, tá? Não chega a morrer e tal, mas algumas delas ficam mais feias. Outras nem tanto, né? Aqui a gente vai ter uma variedade de pinguícola. A gente tem Dioneia, a gente tem Drosera e a gente tem Sarracenia. Essas 4 qualidades aqui curtem sol pleno, ou máximo de sol possível. A Myrtácea aqui, Eugênia pulquérrima, rapidamente se adaptou ao novo vaso. Eu mantive o torrão basicamente. Uma plantinha bem legal. Vai virar uma arvorezinha aqui, eu dei um vaso bem mais interessante para o crescimento dela, tá? Aqui a gente vê uma miscelânea, né?
Esse foi o vaso que eu fiz a composição naquele episódio. Eu não tinha destacado a Euphorbia lactea naquele EP. O indivíduo tá bem bonito, né? Tá bem grandão, ó, em relação à minha mão. Tá aqui no tempo, né? Esse carinha veio desse tamanhinho aqui, ó. Mais ou menos aqui. Também é um indivíduo que está uns 4 anos aqui, né? O crescimento dele é um pouquinho mais rápido. E a Euphorbia lactea, por um período aí, do meio para o fim do grande alvoroço com as suculentas, foi uma das espécies aí muito desejadas, né? Uma planta bem interessante. Aqui a gente tem as variedades de crassula em vasos individualizados, né? São esses pequenos bonsais. Essa aqui é a crassula arborescens. O pessoal me perguntou quanto tempo para ficar assim. Bom, uma mudinha desse tamanhinho aqui, ó, literalmente de R$5, R$4 o pote. Demorou 4 anos para ficar desse tamanho. Lembrando que estava em vaso coletivo. Aqui a gente tem a crassula ovata mini, né? É uma cultivar, provavelmente. Também 4 anos. E a crassula ovata Gollum, orelha de Shrek. Também veio micro assim, vasinho de R$5. Demorou basicamente 4 anos para atingir esse porte. Vamos ver agora se em vaso individualizado vai ter alguma diferença realmente expressiva. Eu acredito que não. Eu sinto que as suculentas, elas competem menos um vaso aí compartilhado, coletivo, tá? Alguém me perguntou por quanto que eu venderia se eu fosse vender plantas com esses portes assim, com esse tempo de cultivo. Eu falei que em torno de R$400, R$500 cada uma delas, se eu fosse vender, que não é o caso, tá? Aqui nessa área a gente também tem esse Taumatophyllum, que dá as boas-vindas quando eu chego da rua, ó, bem rente à porta e tal. É um Taumatophyllum híbrido, que começou a dar um boom depois que a sobra de água que escorre lá da estufa úmida escorre para cá, ó, bate nesse vaso que é de barro, rola uma absorçãozinha aqui que mantém a terra molhada, úmida a todo momento. Aí rolou esse boom aqui de crescimento. Foi meio que sem querer, de uma planta que estava há 2 anos e meio que estagnada. Era questão o quê? De solo molhado. A gente tem outros Taumatophyllum aqui também. Esse aqui é o Philodendron rhizomatosum. É uma linda espécie também, nativa. O belíssimo Cipoense. E essa Aloe arborescens da família, né? A matriz original aí já tem seus mais velho do que eu, 50 anos ou mais. Eu trouxe uma única muda, já perfilhou. O próprio filhote aqui gerou inflorescência esse ano. Umas 2 vezes por ano eu tenho esse avistamento assim. Então aqui eu fiz basicamente replantes e uma limpeza severa, né? Podas, decapitações, vasos coletivos eu individualizei. Alguém comentou também, pô, mas está fazendo podas, decapitações nessa época do ano? Aí eu falei, bom, é suculenta, gente. Suculenta é muito difícil ter algum BO em qualquer época do ano, tá? É só não molhar demais, tá? E como a gente tá numa estiagenzinha aí,
Faz mais de uma semana que não chove, então a água que cai aqui são regas controladas a partir das minhas mangueiradas. Tem uma arvorezinha da felicidade que me acompanha aqui há uns 5 anos. E logo na entrada de casa a gente tem aqui o Philodendron gloriosum, que também é um dos carinhas que está mais tempo comigo, tá? Já dá para dizer aí que ele tem uns 4 anos. Já fiz poda dele, já troquei de vaso, enfim. É um cara que me acompanha aí há muito tempo. Aqui é uma das exclusividades, ou quase isso, do Fly. É o Philodendron Florida Browns, que não tem nada a ver com genética das demais variedades Flórida, mas ele é um bronze, né? Essa folha meio que retardou um pouco, tá meio que desenvolvendo ainda e já tá vindo a anterior, a próxima, aliás. Plantinha que vem crescido por todo sempre sob luz artificial aqui na sala, tá? Este aqui é um brownie. Ele tem um cuidado bastante rústico. Eu praticamente só rego ele. Não dou muita atenção assim. E depois que eu coloquei os sistemas de umidificação, essas raízes aéreas aqui estão em contínuo crescimento. Surgimento e crescimento. Isso porque os umidificadores estão a mais ou menos 2 metros de distância daqui. Esse é um dos cantinhos indoor que eu tenho bastante zelo e cuidado, né? A gente está falando basicamente do rack da sala. Existe uma TV aqui que eu não utilizava há muitos anos antes de obter plantas e tal. Anthurium radicans X luxurians. É uma planta belíssima. Estou sendo agraciado aqui com uma lâmina foliar novinha. Uma inflorescência também que vem junto. Ao lado aqui a gente tem o Aph Bessie. O Anthurium bernali. O Aph Bessie também, ó, tá trazendo uma primeira inflorescência aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Esse folhão enorme aqui, ó, ou grande, não enorme, mas grande, é de um SP, Anthurium SP kibbutz. Ele é exótico, embora lembre um pouco o sanguíneo, talvez, alguma coisa assim. Marcelo Degutti pediu para mostrar em foto, no feed, o meu Peltigerum maiorzinho, ó. Isso aqui é uma das folhas dele. Isso aqui é uma outra. Ele tem essa forma aberrante, né? Eu não sei se é fenótipo, eu não sei se é genética, alguma mutação. A gente está analisando essa questão. E essa é a folha mais recente de se desenvolvendo. Anthurium midori, vejam que folha muito bonita que ele tem. Fica com essas bordas onduladas, ó. Ele é bem escuro. A inflorescência dele aqui, eu tentei polinização, mas não deu certo. Então ele está vindo com pólen e eu vou recolher aqui, vamos ver com quem que eu vou hibridizar. Esse carinha aqui é muito especial e caro, Jesus. A gente está falando aqui do RA8 com RA5, 2 ecótipos cruzados aqui. Uma planta de fácil cultivo, não dá muito trabalho com questão de umidade e tal.
embora ele esteja aqui sob os umidificadores, né? Uma plantinha bem especial aqui que está indo super bem também no seu desenvolvimento. Eu não explorei muito divulgação deste híbrido entre ecótipos ainda. Estou deixando ele crescer um pouquinho mais para fazer um trabalho mais focado e dirigido. O Philodendron subastatum vive aqui no rack desde que chegou, desde sempre. Nunca saiu daqui. Olha que maravilha. Cheio de néctar. Plantinha bem incrível. Aqui a gente tem um queremalense bebê, vindo com lâmina foliar nova. O Anthurium magnificum X papililaminum do E-Jardim. Recentemente eu cortei algumas folhas que estavam ressecando, envelhecidas aqui, por causa dessa inversão climática e tal. Está trazendo uma nova lâmina foliar aqui, o Magnificum X papililaminum E-Jardim. E aqui basicamente a gente está no rack da sala. Aqui na sala, ainda próximo à porta que leva lá para a estufa úmida, a gente tem esse tênue magnífico, ancorado aqui no velho e bom tronco de jabuticabeira, Dioscorea discolor. Este indivíduo curiosamente está com as folhas escuras aqui. O pessoal me questionou como que deixa assim. E eu acho que o principal fator é a iluminação, tá, gente? O tipo de iluminação que ele está recebendo. Por isso ele está mais escuro assim. Aqui na passagem para estufa tem um aglomerado de variedades que eu deixo também com sistema de umidificação, né? Begonia ferox. Trouxe para cá o Philodendron Golden Dragon Lime Fiddle, que tem esses pontinhos, né? Com variegação. É uma muda juvenil ainda, com crescimento rápido, pelo menos na caixa de umidade, onde ele estava, tá? Notem só como o Red Magnificum com o Papililaminum preserva a folha formada neste tom. Vejam que tom absurdamente bonito. É muito incrível a cor, tá? Vou passar para trás para vocês verem um verso, a face abaxial. Essa coloração rosada vai se mantendo assim por longo período. Philodendron patrice crescendo lindamente aqui. Anthurium parvum, lâmina foliar nova vindo aqui. Tem um crescimento relativamente lento esse Anthurium. Nativão, pertencente ao complexo do Anthurium maximiliani. É um carinha que eu gosto muito, muito, muito. Anthurium parvum. Wendlingeri, deu uma estagnada de crescimento. Vamos ver quando ele vai trazer folhas novas, né? O SP peltado aqui, ó, tá com essa linda nova folha aqui, ó. Tá meio estagnadona. E essa linda nova folha aqui vai se expandir num ritmo agora de temperatura mais baixa. Provavelmente ultrapasse
essa anterior aqui, ó. Mesmo porque o pecíolo é mais largo e comprido. Então, cresce mais um tanto, né? Então, este aqui é um cantinho que eu tenho muito carinho. Cantinho bem especial. E antes de a gente avançar lá para a estufa úmida, bora dar uma espiada na cozinha e dar uma fechada aqui no contexto indoor. O aquarinho de nepentes, de ânfora, todo completo aqui, todo estruturado. Parece pequenas seedlings, né? Aqui é a parede da cozinha, a famosa. Aqui é uma mudinha do Astatum verde. Esse carinha está a confirmar ainda, mas talvez seja um Pentáfilum ou um Eminence, se eu não me engano. Florida Beauty. A conhecida parede da cozinha, que é cenário para grande parte dos episódios. Ah, um detalhe, eu fiz uma poda, ó. Lembra que aqui em cima, ó, tá até os ganchinhos presos aí, os clips de trepadeira, vendidos lá no plantoysstore.com.br. Fiz uma poda. Nessa temporada aqui, o frio afetou bastante as folhagens, está ficando tudo meio careca. O vaso já está meio pequeno lá, eu tenho que recondicionar. Mesmo assim, foram uns 2 anos ou mais que eu tive essa jiboia, este Epipremnum aureum limão. 2 anos e meio, 3 anos que eu tive lá com os seus caules suspensos aqui no teto, né? Fiz uma podinha agora, uma limpeza, deixei a planta menor. Eu vou tirar esse vaso daí, mexer no substrato, enfim. Por hora, então, tá desse jeito. Clean de novo. E é isso, né? Lidar com plantas também é a ciência de uma constante movimentação, mudanças. Pedatum, de longa data, esse cara também. 4 anos, começo de 2019. Eu bati o sensor para ver, tô com 110 FC dentro dessa estufinha adaptada. Eu tô aqui com as mudinhas da Gimme Jungle. Já tá trazendo aqui uma nova leva de folhas. Anthuriumzinho híbrido. Forget X Luxurians. Tá indo super bem aqui. 110 FC nessa distância aqui. Esse mesão da cozinha aqui é bem amplo, é um quadrado na verdade. Essas begônias maculatas estão aqui há anos, apenas na água. Eu acho que indoor são as begônias maculatas mais bonitas que eu tenho aqui. Rhaphidophora tetrasperma também está há anos aqui já. Eu comecei a fazer umas mexidas aí em vasos muito antigos. Em breve aí vou ter algumas atualizações estéticas para vocês verem. Aqui a gente tem um Af bernardopase, lá da região serrana do Rio de Janeiro. Muito provavelmente uma espécie não descrita ainda. Ele lembra o bernardopase, mas ele tem um comportamento bem diferente. Além de ser muito mais lento para crescer, ele tem comportamento de entrenós diferente, uma estrutura bem diferente também. Perto aqui de um Acutatum, uma planta mais espalhada no Brasil aí, bastante robusta. Tá num vasão aqui. Muito resistente esse cara. Aqui a gente tem algumas experiências, tal qual aqui, ó.
Begonia Amphioxus se desenvolvendo na água. Fiz algumas estaquias de teste e já tem sucesso aqui. Algumas estão com capilaridades e assim que tiver um pouco mais de volume, eu passo para um vaso. Questão aí de 2 meses. E aqui é o parapeito da janela da cozinha. Tropican 01, Anthurium magnificum com subsignatum. Um serpens aqui, uma muda que eu gosto bastante. Gosto bastante de apreciar esse cara aqui quando eu venho tomar café, quando eu passo aqui na cozinha. Muito contemplativo. Isso aqui é um Red Crystallinum, mas não é nenhum do NSE, não é nenhum estadunidense, ele é um Red Crystallinum indonésio, tá? Feito de corte. Esse aqui é outro dele, mas não é corte, isso aqui é uma outra muda, um outro indivíduo, não são clones esses caras. Aqui a gente tem um Hastibach, né? Hatisbach, uma mudinha. Anthurium veiti com o Dorayaki. Anthurium esmeraldense. Ainda aqui na cozinha, a gente tem essa estrutura onde eu deixo temperos, coisas de cozinha bem pertinho do fogão. E aqui onde poderia ter utensílios domésticos, eu tenho plantas. Como esse belíssimo Glorious aqui. Monstera amazônica, mais P. Philodendron Florida Ghost. Begônia subácida. Falando em begônia, a gente tem umas carinhas aqui também. Metálica, né? Essa aqui chama... Tem um branco no nome dessa aqui. Nativa do Brasil, fica enorme. E a Paulensis, queridona. Esses carinhas todos aqui chegam a tomar um solzinho, tá? Da manhã, inverno, verão, toda época do ano. E antes de ir para fora, para a gente ver painel paredão, viveiro, caixa de umidade e estufa úmida, eu queria subir lá no meu quarto e mostrar para vocês pelo menos uma referência de um terrário aquário, para a gente notar como é que ele está agora. Monstera dúbia vazando. Philodendron melanocrisson vazando. E aqui a gente já visto um pouquinho. Conceito do terrário aquário mesmo, da estufa caseira, de sementeira, de caixa de umidade, de quartos de umidade, como o da Carol da Maria Jungle. As funções aqui são as mesmas. Preservar a temperatura um pouco mais alta, munido de iluminação artificial. Nesse caso aqui só branca, ó. E umidade alta constante, 90% constante. Begônia saulimutata, Philodendron squamicauli. Alguns estão no vaso, outros estão plantados direto no substrato antigo, que era de aquarismo. É um substrato bastante ativo, que propicia o desenvolvimento das bactérias nitrificantes, né? Anthurium sp peltado, uma samambaiazinha aqui que nasce muito a partir do esfagno. A gente tem também uma nepenthes aqui, que está um pouco desidratado, inclusive.
Preciso dar uma olhada na base do Pirex. Um pouquinho do Anthurium luxurians ainda, gerando clones. É um tipo de estrutura que está em constante movimentação. É impossível deixar organizado, tá, gente? Fica sempre com um jeitão meio de bagunça. Eu nem vou mostrar os outros porque estão extremamente caóticos. Eu amo as Amioculcas amifolia, Dark Haven, essa pretona aqui. Plantinha extremamente fácil de cultivo, aguenta ficar sem água, aguenta iluminação baixa, plantinha bem da hora ela. Bora lá adentrar então na estufa úmida, que é um lugar agora que já está bastante complexo, bastante denso por causa do sistema de umidade, né? Intensificou muito o desenvolvimento e crescimento geral de tudo, mesmo nessa época do ano. Aqui também suporta, segura a temperatura em torno de 1, 2 graus do que o ambiente lá fora, tá? Olha que folha magnífica, maravilhosa em desenvolvimento. Ao lado do Cyanastrum cordifolium, que adorou esse cantinho que eu deixei para ele. Vamos ver se ele vai trazer florzinha esse ano. Anthurium munene, monofoliar. Um bebê veit aqui, que também adorou essa posição. Sua folha ainda está em crescimento. O Philodendron munene, que habita área semelhante, próxima, lá na Guiana Francesa, onde a gente tem o Philodendron joepe. Joepão bonito aqui. Essa bancada aqui, ó, de madeira, tirando os pés que tem contato constante com água, ó, coloquei esse plástico há muitos anos atrás, que gera uma proteção aí não sei quanto tempo, preciso ver aí. Lupino que eu trouxe recentemente, ó, essa folha tá meio tortona assim porque ela estava apoiada já antes, e por isso que ela ficou meio esquisitona assim, continua aqui ainda, tortona. Lupinão, forma típica, né, a variedade típica, e do lado aqui eu deixei o lupinum, a variedade RD agora. Ó, gente, luz natural. Reparem lá no burgundy, no vermelho, ó. Olha como é metalizada a cor dele. Sem efeitos especiais, sem tratamento, sem nada. Tá? Essa bancada aqui fica constantemente molhada. Se não molha diretamente os vasos, acaba molhando a superfície inteira, tá? Então, em algum nível, todas as plantas são beneficiadas. Um fator bem curioso que acontece, alguns de vocês já devem perceber isso, ó, é que as raízes aéreas vão se espalhando, na hora que atinge debaixo de um vaso, elas vão ficando mais ou menos no formato. É bem curioso esse movimento. Elas vão pegando o formato do fundo do vaso. Ficam tipo umas bolachinhas assim. E tudo isso são formas aí da planta buscar nutriente, tá? Essas superfícies retas, horizontais, ajudam muito a nutrir as raízes aéreas. O Arcevix, forma típica também, variedade típica, que supostamente é caducifólia, mas aqui, onde ele sempre ficou, ele nunca perdeu as folhas, tá? A gente tem aqui o belíssimo pretão aqui, Anthurium Queen of Hearts. Essa inflorescência dele aqui, deixa eu achar, está estagnado aqui, depois de uma tentativa de polinização, por alguns meses. Está um pouco difícil aqui. Não sei se vai gerar alguma coisa, se já está gerando. A gente nota alguns pontos de estresse, né?
Mas como eu perdi uma inflorescência nesse estágio aqui dele, é bom não contar vantagem ainda. Deixa aí, esquecer o bicho aí. Vai ser um híbrido se der certo. Opa! Sistemas de aspersores ligando agora. Vou dar um close. A gente já observa juntos aqui um pouco do funcionamento, tá? Aproveitar a ocasião. Acabou. Continuando então. Philodendron SP69686, também um outro indivíduo cuja seiva, assim como o Philodendron tortum, a seiva deve soltar algum tipo de aroma que o tango adora. Esse é um outro cara que ele gosta muito. Vocês vão notar aí com o tempo que as seivas muitas vezes têm cheiros, aromas bem diferentes, tá? De espécie para espécie. Dependendo do caso, daria até para identificar a espécie a partir do cheiro da seiva. SCP panguiense. Todas essas lâminas foliares que eu tenho mostrado que estão novinhas assim, estão em desenvolvimento, elas começaram a crescer no final do verão, tá? E à medida que o frio foi vindo, elas crescem ainda, mas diminui a velocidade, sabe? Vai ficando mais lento. Aqui a gente tem uma variedade mais típica do Anthurium villenaorum. Trouxe para cá esse X papillilaminum, potencialmente do Crystallinum. Olha que folha linda dessa Cercestes mirabilis, gente. Nossa, como a natureza é incrível, né? Nas criações, assim. Todas essas folhas maiores, como desse sanguinhão aqui, ó, elas surgiram já no fluxo dos aspersores. A tendência de se manter assim é muito maior do que quando antes, ó, mesmo sanguíneo, queimou um pouquinho, ó, ia ressecando um pouco, ia ressecando um pouquinho por causa da baixa umidade. Esses caras aqui, a tendência é permanecer bonito assim por longo período, se não por toda a vida aí, a partir desse sistema de aspersores agora. Eu falei de uma das variedades do villenaorum, essa aqui é uma outra, ó, que eu peguei recentemente lá na Tropicalia. Esse cara, além de ter umas nervuras mais predominantes, a lâmina foliar em desenvolvimento, ela libera aí uns tons meio arroxeados com verde. Uma variedade bem curiosa, bem interessante. Daria para tratar uma espécie com variabilidade genética bem marcante, tá? Esses villenaorum. A Aglaonema picton tricolor tá adorando o esquema aí de sistema de umidificação, desde sempre. No meu cultivo, eu tenho dado muita umidade, cai água direto, o substrato está sempre úmido, só que ele toma sol, ele está num canto aqui que toma sol direto. Olha o tamanho do bicho. Esses caras aqui vieram nesses kits aí, nesses tubinhos esponjosos, esqueci o nome agora. Minúsculo. Ó como tá bonitão. Toma sol. Mantém umidade alta no substrato, mas toma sol. E aí é isso aqui que a gente tem. Tenho dois indivíduos. Este, que tá maravilhindo. Tem este outro carinha aqui. Tá meio difícil de tirar aqui. Vamos ver. Tem uma begônia selvagem aqui no meio do caminho, mas enfim. Nossa, acabei de ver isso, hein? Você vê, né? Olha o tamanho da folha deste meu pedatom.
Mamãe do céu. Como cresceu. Como se desenvolveu. Como adulteceu. Basicamente, ok, ó. Sem tutor. Mas com sistemas de apoio aqui. Ele mesmo, ó, se apoiou loucamente aqui. Raiz aérea entrou no outro vaso que estava vazio aqui. Esse vaso estava vazio, ó, esse da frente. Capilarizou. E o bicho está colado aqui. Formou essa curvatura aqui, apontou para cima de novo. Está liberando essa folha incrível aqui. Olha, que pedátum maravilhoso. E essa variação de pedátum é muito bonita, viu? Ele tem esse pecíolo, ó, mais avermelhado. Isso aqui vem lá do extremo norte, na divisa com a Guiana Francesa. Olha que coisa maravilhosa, hein? Mamãe. Eu tô aqui com a Tabapoense, ó. Não tá vazio necessariamente. Ele pegou parte do vaso da Tabapoense aqui, que tá aqui. E tá se virando, né? Vou tirar esse pin cushion aqui só para vocês verem. Aí, ó, as raízes, como elas fazem. Elas vão assumindo o formatinho do vaso, ó. Bem louco isso. Aqui também, ó. Ó lá. Esse carinha aqui eu tava quase perdendo. Troquei de lugar. Tá voltando aqui. Olha essas aloe variegata, que bonitas. Estamos dentro da estufa úmida ainda, só que essa parte aqui, ó, a cobertura é basicamente o acúmulo aí de sujeira do vidro, né? Não tem um filtro propriamente. Com esse acúmulo aqui já deve ter uns 20% de filtro, talvez. Se mandar até limpar. Monstera aflecleriana. Essa monstruosa minha linda. Fica esse aglomerado aqui, ó. Matagal total, né? Vaso sobre vaso também. A gente tem um outoniano lá, ó. Ele fica nesse meião aí também. Curtindo todo esse sistema de umidade. Esse cara aqui é um charada interessantíssimo que em breve, assim que eu terminar de analisar, eu vou trazer para vocês. Ele não é híbrido do Papililaminum, tá? E possivelmente é nativo. Ele tem um tom de verde muito interessante, ó, vocês podem ver. E olha esse vermelho dele. Que fenômeno. As suculentas aqui eu vou tirar daqui ainda. E vou abrir mais espaço para espécies aqui que curtem mais sol. E muito provavelmente eu vou trazer o cipoense e colar lá naquele canto, ó. E deixar ali subindo aqui, ó. Conseguem visualizar a beleza que vai ficar? Da hora, né? Essas disquídeas aqui também ficam na área onde não bate os aspersores. Então eu mesmo de tempos em tempos rego, molho. Tá? Assim como as Haworthias de coleção. Fly nessa temperatura e a questão com fungos. Bom, os aspersores estão ativando menos vezes por dia e no frio a gente tem menos incidência de fungo, tá? Claro que deve existir espécies de fungos que preferem o frio, mas é menos do que os fungos que proliferam no calor. Então assim, já não tenho muito medo de fungo, né? Então já viu, né? O medo é menor ainda. Olha o doméstico como tá. Incrível, gente. Tem uma lâmina foliar nova aqui que eu nem vi ainda, ó. Não tá tão variegata assim. Mas só a gente admirar essa composição aqui, ó. Que coisa bonita. Olha isso. Já já não vai ter mais tutor para ele, vai ter membros se beneficiando
de uma muda apical aqui do doméstico. Bom, bora agora para o painel paredão. Aqui na saída para o painel paredão, a gente vai ter um pedaço grandão aqui, ó, vaso no chão. O Tango tá com esse péssimo hábito de só mordiscar o pecíolo e manter a folha quebrada assim, ó. Ó que beleza. Ele começou com esse hábito agora, foram umas 3 vítimas, 3, 4 vítimas. Não tô estressando muito, enfim. Importante isso aqui, ó. A gente tem o Subsignatum, né? Philodendron subsignatum. Vejam só, todas as raízes aéreas dela fizeram a curva aqui, pegaram essa parede e estão capilarizando na parede graças aos sistemas de aspersores aqui, tá? Então tá uma coisa de louco. A gente tem também aqui na saída esse SP maravilhindo também, que tem esse burgundy metalizado, ó. E foi bom esse esquema aqui, porque ela se ancorou firmemente. Ela poderia pender para aquele lado e quebrar. E aqui ela fica ancorada no complexo aqui da cobertura e mais as raízes segurando ela, né? Pequeno pecíolo do Subsignatum, folhas invadindo espaço. Vamos dar um jeito dele não entrar tanto aqui assim. E agora a gente chega no painel paredão. Essa parte é isso mesmo, gente. Estou deixando essas folhas invadirem aqui assim, pra gente, como se estivesse entrando no mato mesmo, tá? Tudo proposital. Aqui, ó. Isso aqui é o caule do Philodendron subsignatum. A folha dele, basicamente, eu consigo pegar lá da janela do meu quarto. Tá vendo aquela lá? Essa aqui, ó. A apical tá trazendo outra folha aqui. E aqui é o painel paredão. Vou começar com essa monstera aqui, SP da Amazônia. Lá em cima vocês vão ver que tem uns folhões do Melanochrysum. Eu queria poder chegar lá para ver de perto, mas as folhas estão enormes do Melanochrysum. Tudo isso aqui à nossa esquerda é o próprio painel paredão, tá? Aqui o material original. Cultivo aqui é totalmente diferente, tá? Eu mantenho observação, eu vejo desenvolvimento, principalmente se não vai ter algum tipo de infestação de praga. Faço uma adubação geral de tempos em tempos, mas a grande parte do tempo quem cuida é o quê? O próprio ambiente. Faça chuva, faça sol. De tempos em tempos, em períodos de pequena estiagem, eu também rego, molho as folhas e tal. Mas assim, trabalho muito menos aqui do que dentro de casa, tá? Vai fazer uma confusão aqui de crescimento. Às vezes realizo uma poda ou outra e tal, mas assim, busco intervir minimamente, justamente para que elas mesmas se virem, brinquem, cresçam do jeito que quiser. Olha o paraíso verde aqui, uma muda lateral. Veio com variegação? Veio, né? Aparentemente sim, tá? Então elas correm muito mais soltas, para bem e para mal. Cupulispatum. Tcharam! Belíssima folha gelatinosa do Anthurium cupulispatum. Esse jeitão gelatinoso dele é muito louco, né? Aqui tá a monstera, que gerou infrutescência e que eu mostrei em Reel. Não tem infrutescência ainda e por enquanto só inflorescência, que naturalmente deve polinizar aqui também, tá? E aí depois de alguns meses ela vai inchar, como vocês viram, e depois de um tempo vai cair. Na hora que cair eu já recolho, deixo na geladeira, vai amadurecendo aos poucos, certo? E assim que é. Isso aqui é painel paredão. Vou deixando a natureza se virar.
Tem gente que se incomoda com esse tipo de situação, mas é a minha proposta, né? Para esta área é algo mais solta, livre, leve e solta. E meio que para encerrar, agora a gente vai dar uma espiada numa das caixas de umidade. As begônias estão sentindo bastante a mudança de clima, estão ressetando algumas, outras estão enfeiando bastante, perdendo folha. Monstera praetermissa, gente. Uma inflorescência aqui recém-desenvolvida. Provavelmente não polinizou, daqui a um tempo vai cair. Monstera praetermissa dá inflorescência mais ou menos uma vez por ano, assim. Ah, antes da caixa de umidade, essa parte aqui é do viveiro. Por que viveiro? Porque é aberto, né? Tem um sombrite. E aqui eu faço uma mangueirada mais constante. A gente tem esses vasinhos suspensos dos diversos SP do Brasil. Esse cara aqui é baiano. Esse cara é amazônico. Bonitão que eu tenho falado recentemente também. Outro SP, no caso aqui, Macapá. SP do Macapá, SP da Amazônia e SP da Bahia. Esse carinha tá aqui, esse carinha tá aqui, são sementeiras. Aqui tem Monstera, aqui tem um Anthurium híbrido. E a caixa de umidade, mesma função do terrário aquário, de quartos de umidade como da Maria Jungle. Peguei este aqui que está mais fácil. Mostrei para vocês recentemente, tem uma oia se salvando aqui. A gente tem aqui umas variedades de Anthurium do rei Anthurium. O meu Alta Verapazense que estava no rack veio para cá. Estava sentindo demais. Já é uma planta muito chata com umidade. Neste frio agora, eu falei, meu, vai ter que voltar para a caixa, né? Caixa de umidade é isso. É multifuncional, né? Umidade alta, 2, 3 graus de temperatura um pouco mais elevada e a certeza aqui de que é um instrumento essencial para quem é colecionador de planta, tá? E eu estou falando das espécies de subbosque, florestas úmidas. Vou ficando por aqui, né? A gente passou rapidamente por todos os cômodos da casa, por todos os ambientes, por todas as estruturas. Me pediram aí para fazer um vídeo de no mínimo 1 hora. E não foi uma pessoa só não que pediu, mas gente, eu super agradeço o carinho, né? Essa disposição e tal, mas 1 hora é um pouco longo, né? Para boa parte aí das pessoas, pelo menos eu acredito que sim. Acabei de notar aqui que a oia globulosa tá muito feliz aqui, ó. Crescendo super rápido. Deixa eu pegar um ângulo mais fácil para enxergar, ó. Ó que beleza. Uma oia muito louca, diferente. Olha o tamanho da folha. Eu vou ficando por aqui então, em meio a este contexto super contemplativo. Hoje é um domingo. A luz começa a ficar incrivelmente linda e ótima para a produção de fotos. É a melhor luz aí do crepúsculo. E admirando aqui a lâmina foliar nova gelatinosa do Anthurium cupulispatum, eu vou encerrando este episódio de um rolê mais detalhado e completo aqui na minha florestinha. Desde 2020 já o painel paredão, hein, gente? Valeu, meus queridos plantoides.